Histórias que a Rose conta. Boa noite, galera do meu canal. Estava com saudade, voltei para relatar. Trouxe um irmão meu. Ele vai nos contar uma história que aconteceu com ele na lavoura, na música. Histórias de ET, pessoal, né? E, então, quero que você preste bem atenção que ETs existem e eles estão ao redor, estão cada vez mais aparecendo. Então tá, boa noite, meu irmão, vamos lá. Conte direitinho o que tu viu. Olha, eu de noite ali, eu vi umas luzes, tá trabalhando de noite, né? E de repente surgiu umas luzes no céu, ali, um eixo de luz ali, e você movia pra cá e pra lá, e só naquela volta ali, né? Não sei, pra mim era voador, né? Aquelas luzes ali pra lá e pra cá, e você muda de cor, e vem pra cá, e volta, muda de cor de novo, e vão. E aí esses dias também, à tardinha também eu vi uma... Eu tava trabalhando, plantando até na lavoura, e à tardinha assim, o sol tinha entrado, e tinha um mato assim, não tinha uma nuvezinha, mas não tinha nuvem de nada, nem uma nuvem, bem limpinho o céu. Só tava aquele clarão do sol tinha entrado ali. E eu olhei assim, eu ia plantando na reta do mato. Daqui a pouco eu enxerguei assim um vulto preto, assim, sabe? Um vulto vinha vindo, aquilo bem, eu acho que fosse uma nuvezinha, como se fosse formando uma nuvezinha, vinha vindo pro meu lado do trator, assim, acima do mato, né? E eu digo, tomar uma nuvem. Mas daqui a pouco aquele troço aumentou e me arrepiei todo, sabe? Me arrepiei até hoje, contando, ó. Sim. E me arrepiei, assim, eu olhei, aquele troço cresceu acima do mato, ficou grande em cima do mato, assim, em forma de... não tinha luz. Em forma de dois pratos, um em cima do outro. Eu não conheço esse voador, mas que é tipo um voador. E tu olha assim, ó, parece um prato emborcado em cima do outro. E aquele troço grandíssimo assim do lado, ó. E eu, né, nós temos um radioamador no se comunicar no trator, né? O outro meu companheiro estava lá adiante e eu passei o rádio pro Ricardo, até esse meu companheiro de serviço. E falei pra ele e chamei ele no rádio. Disse, olha fulano, olha pro lado do mato ali. Tu enxergou? Aí ele olhou assim e passou o rádio pra mim de novo. Olha, estou enxergando também em cima do mato. Eu digo, tchê, não, eu vou ligar eu vou ter passei o rádio pelo seguinte, porque senão eu vou dizer que é mentira. Sim. Aquele troço grande, que não tinha nada em cima do mato, eu olhei antes, não tinha nada, limpinho o céu. E daqui a pouco surgiu aquela nuvezinha, e a nuvezinha ficou enorme, né? Tomou conta do mato. Não, ela cresceu não tanto, ela cresceu, né, o mato é grande, ela cresceu assim, vou dizer uns 5, 6 metros, que deu pra me notar, né? Sim. E aquele troço ficou parece me olhando assim, eu me arrepiei assim, parei o trator e não sabia se chamava os companheiros, passava o rádio ou não, rádio amador, né? Aí resolvi passar o rádio amador, passei o rádio amador pra ele disse, não, enxerguei também. E quantos de vocês enxergaram? Não, tava só nós dois. Eu tava na reta daquele mato, que apareceu pra mim, aquela nuvezinha vinha puxando. Sim. Ficou grande aquilo ali. E ele vinha logo atrás. Não, e ele tava do lado, ele tava bem mais adiante, do lado, não tava mais adiante, tava do lado. E eu chamei ele pra ver se ele enxergava, ele enxergou. E ele me disse depois que era 2. Tinha outro lá também do lado, tinha outro, mas eu enxerguei da minha frente, porque eu tava de frente. E eu olhei aquele troço, sabe, me arrepiei assim, sabe, não sabia se andava o trator, se eu parava, né, o trator. E fiquei, olha, me arrepiei, eu fiquei, nunca tinha visto isso aí. As luzes ali até, eu não fiquei com medo das luzes, porque as luzes andam, ia longe. Mas aquele troço que apareceu em cima do mato, parecia tão pertinho do mato, estava acima do mato. Tá, e não deu interferência no rádio amador, nada? Nada. E aquele troço ficou pouco ali. Ficou, eu vou te dizer, 5 minutos. Aquele troço ficou enorme ali, eu falei, chamei no rádio. Paralisou. E eu parei o trator, parei tudo e falei com ele. E ele, não, eu estou enxergando também. Ele me disse, estou enxergando. E eu fiquei parado, eu digo, vou ficar parado. E aquele troço foi sumindo de ré, aquele troço foi de ré. Foi de ré, e foi sumindo, e sumiu. Desapareceu. Mas eu me arrepiei, não sei, não posso explicar o que era. Mas nuvem, tenho certeza que não era, que não tinha uma nuvezinha no céu. Nem uma nuvezinha. E era cedo, só que luz não tinha. Mas veio aquela nuvezinha. Deu pra ver direitinho. Não. Declaradinho. O que me arrepiei é o seguinte, não, se fosse um troço chato, tudo bem, mas não. Em formato de um prato em cima do outro. Aquele troço se formou e ficou parado. Aquele troço parecia que estava assim, ó, na frente do meu trator, assim. E tinha luz, não tinha luz, sim, não tinha luz ligada, mas tinha algum bico, alguma coisa que dava pra identificar que era alguma nave, alguma coisa? Não. Era só o... Não.
Tipo do prato. Exato. Enxergou só o formato da nuvem ou enxergou como se fosse feito de metal, alguma coisa assim? Não, não deu pra enxergar nada, nada. Eu só enxerguei aquele troço vulto que vinha vindo, acima do mato, vinha vindo, e se formou, que era longinho onde eu tava, né? Se formou assim e eu não pude ver se é lata, o que é. O que eu me assustei é o seguinte, pelo formato daquele troço que era um prato em cima do outro, aquele troço, formato assim. Era um disco e o mesmo. cara, tipo um disco. E o outro, meu companheiro, me disse a mesma coisa, eram dois. E o cara me disse assim, em formato de um prato em cima do outro. E eu fiquei arrepiado, eu digo, cara, então o cara conta, pensa, é mentira, porque tá enxergando coisa. Não, eu enxergo. As luzes, essas que eu falei, as luzes que tá no céu, clarinha de noite, que eu tô vendo até agora, isso aí, as luzes até não me assustam, que as luzes vão lá pra cá e é longe. Sim. Agora, esse troço que eu vi, e o meu companheiro viu, que tá de testemunha. E qual é a região de vocês lá? Eu me assustei. A região ali, bem dizer, a região que eu tô ali é Livramento. Bem dizer, fica Livramento, o Pamaruti ali. Eu vi acima do mato o Pamaruti ali. Eu vi isso aí, olha, me arrepiei. Não sou de me assustar, mas aquele troço. Quando eu vi aquele troço de frente, a nuvizinha vinha vindo, eu não fiquei. Deve ser uma nuvizinha, né? Sim. Mas o mato, assim, o céu clarinho, o sol tinha entrado e ficou só aquele clarão assim, do sol tinha entrado, né? Ficou aquele clarão amarelinho, e aquele troço já estava escurecendo. E aquele troço veio sem luz, veio, e veio preteando, e quando ele vinha mais perto, aumentou. E quando aumentou em cima do mato que ficou, ele se congelou e ficou parado, e aonde eu me assustei, porque ele troço parou ali. Eu te olhando. Parece que tá, exatamente, parece que tava me Eu te olhando. encarando. E eu fiquei arrepiado porque ele troço ficou me olhando e ficou assim, ó, aquele troço formado assim, ó. Aí eu me assustei e fiquei parado. E eu digo, aí eu chamei o meu companheiro, tá na escuta aí, falou, tá enxergando ali? Tô enxergando. Aí depois que o troço sumiu, que nós fomos abastecer as plantadeiras, né, que tava plantando soja. Sim. Se encontramos lá adiante para abastecer os trator, o maquinário. Eu digo, tia, tu viu? Ele disse, não, eram dois. O outro estava do lado. Eu digo, não, enxerguei um. Ele, não, eram dois. Quando o outro se foi, aqueles troços parecia que eu era invisível, assim, indo, e você sumindo. Saíram os dois, de repente você era invisível. Mas é de se assustar. Eu me assustei. O que era isso aí, só algum estudo para dizer, Sim, né? vocês vão ver muito mais coisas, que vocês trabalham de noite, né? E de noite a gente vê muita luz, a gente vê esses tempos também, viu uma nuvizinha também, uma nuvizinha no céu assim. O céu tava escuro e daqui a pouco uma nuvizinha com cheio de luz também andando e foi indo. E eu chamei outro companheiro também, já era outro também. Chamei fulano, apaga as luzes do trator e olha pro lado de tal região, tu olha para aquele lado lá. E ele olhou, até pro lado do Uruguai até, vou dizer, né? Eu digo, olha, lá do Uruguai tu olha. E ele apagou as luzes do trator e olhou, enxerguei, aquela luz ali dentro de uma nuvem, né? E aquela nuvezinha assim, uma nuvem, e as luzes, aqui parecia a luz de um carro assim, iluminando aquela nuvem, você foi, bem devagarinho. Você foi, sumiu. Sumiu também. Coisa que a gente vê de noite muita coisa, mas essa desse vulto que eu enxerguei aqui em forma de um prato, olha, pode ser um disco voador. eu não sei. Que a gente nunca viu a coisa, mas agora não. Como tu tá dizendo, né? Todo mundo que desenha, todo mundo fala que é um disco voador, um prato em cima do outro, é a mesma coisa. E foi o formato que eu vi, e o governo viu. Um formato do prato em cima do outro, que chamou de disco voador. Pois é. E esse é meu irmão, pessoal. Pois é, agora voltando às nossas origens, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês. A minha irmã, até já é falecida. Uma certa vez, ela também morava na campanha, isso lá na região do Passo Fundo. Ela saiu pra fora pra dar comida pros cachorros dela, e isso era umas 9h30, 10 horas da noite. Aí no que ela agachou pra colocar comida no cachorro, pro cachorro comer, pessoal, apareceu uma luz, de repente um fogo, você lembra esse fato? E o prato, que era um bujão cortado ao meio, assim, aquele fogo era tão forte que o pote derreteu, e ela saiu gritando no que ela entrou pra dentro de casa, com o marido dela perguntou o que tinha acontecido, ela tava com um lado do pescoço todo queimado como se fosse água quente. E foi aquela luz, então, que queimou ela. E aí, vai saber o que era? Ninguém sabe, né? A gente não sabe o que tem lá em cima e a gente não sabe o que tem aqui embaixo. E eu também já era casada, já tinha minhas 2 filhas, né? Fomos então, morava numa campanha de uma lavoura e tinha que olhar o motor, botar óleo no motor, né? Quem trabalha na lavoura sabe, fomos morrer de sapato. Era meia-noite no puxa d'água, exatamente. Aí nós pegamos uma caminhonetinha e fomos. Quando cheguemos na beira do caixão, assim, onde que vai como é que chama? O encaramento, para botar o óleo no trator, assim, que parei uma caminhoneta. Daqui a pouco eu estava contando isso
história pra minha guria até, devagar lumes e isso e aquilo, e nisso veio aquela luz, aquele veio, passou assim que virou dia. Virou dia que eu enxerguei tudo. A grama assim, parecia que tinha virado dia, parecia um reflexo, um relâmpago assim, ó. Bom, virou dia, parecia um sol. E aí eu só disse assim, meu Deus do céu, minha guria virou assim pra olhar e dizer que era uma bola de fogo enorme que subiu a céu afora. Mas é isso aí então, pessoal. Agora temos mais uma história do meu irmão que ele estava me contando, que viu uma pessoa trabalhando com outro. Como foi essa história? Ah, eu também estava na lavoura, né, época de aguação e irrigação nas lavouras irrigadas. E eu estava numa lavoura que eu aguei, eu estava aguando, né, cuidando da lavoura e irrigando, e tinha outro rapaz que aguava também do meu lado ali, era o lindeiro da lavoura. E eu vim de lá pra cá, da minha lavoura, e eu vou te dizer, acho que uns 2.000 metros de distância no tal, né. Enxerguei o rapaz trabalhando, e com esse rapaz tinha outro trabalhando. E as nossas lavouras lá é tudo junto, né? De trator ou... Não, esse rapaz tá trabalhando na pá, braçal, nem eu tava. Sim. Aí de repente, eu vou indo pro lado dele assim, na reta dele, bem dizer, né? E eu olhei assim, tinha um cara ajudando ele. Ele trabalhando, batendo pá ali, fechando o que tem que fazer, tá? E o outro cara também do lado, uns 30 metros do lado dele, fazendo o mesmo trabalho. Pá, fechando o buraco, que coisa ali, arrumando a lavoura. Tá? E eu me sentei a olhar eles ali. E eu digo, mas é uma vergonha esse cara trabalhando e eu olhando, tá? Aí eu levantei, fiquei olhando, de pé. Aí, daqui a pouco eu fui embora, assim, baixei que nós se combinava para ir para as casas. Sim, junto, mesmo era horário. 11 horas, exatamente, olhando o relógio, 11 horas, eles vão baixando e o cara pegou, foi baixando a cerca. E eu fui baixando a estrada e nós se encontrei lá no lugar pra gente ir embora, né? Junto. A caminhonete vinha no recolhi. E aquele cara não seguiu ele, aquele cara agarrou a pá, botou no ombro e seguiu pra baixo. Seguiu pra baixo. Tá? Tu não reconheceu, Não. Eu achei até que fosse um companheiro de serviço meu, nossa, né? Ajudar. Que tinha lavoura do lado também. E tá, mas nisso aí eu não perguntei pra ele na hora. O que aconteceu? Aí eu fui lá, fomos embora. Aí eu encontrei com ele lá, nós fomos embora, tudo bem. Tá. Aí de noite nós íamos olhar os puxos, como falou a receita, que nossos puxos é elétrico lá, tu tem que olhar 9 horas, tem que ir lá pra ver se ligar a bomba, que não se ligam, que é com relógio. Isso já é mais sofisticado. Esse não é óleo, esse tem que olhar. Automático. Exatamente, às vezes não se liga, automático não se liga, as bombas, tu tem que botar água, tem que ir lá ver o que é. E eu peguei, que era lindeiro dele, e ele foi lá em casa, vamos lá olhar os puxos, vamos. Era uma semana pra cada um olhar os puxos, e era a semana minha. E dele olhar. Que eu achei que era esse cara. Sim. Tá, aí conversando, eu falei pra ele, tchê, o Daniel, que é o Daniel, que esse que tava na lavoura ali dentro comigo, eu digo, tchê, hoje o Daniel, tu deu uma baita força pro Daniel hoje. Aí diz ele, por quê? Eu digo, não, tu tava ajudando o Daniel lá, tu tava ajudando ele, eu vi tu trabalhando com ele hoje de meio-dia lá, meio de manhã, batendo pá com ele, tu ajudou ele. E aí ele me disse, não era eu. Ué? Eu digo, mas como não era tu? Não era eu, só se era outro rapaz. Tinha lavoura também próxima, as lavouras tudo próximo. E sabe que quando ele falou aquilo, me deu um arrepio assim, eu digo, não era tu. Matia de boné branco, batendo pá junto com o cara, não era tu. O cara, não era eu. Então era fulano. Eu digo, tá bem, eu digo, fiquei quieto. No outro dia de manhã eu vou perguntar pro rapaz, esse, o Daniel, que tava me lindeiro da minha lavoura. Aí de manhã nós ia junto, eu digo, Daniel, o que é? Vou tirar a dúvida. Daniel, quem é que estava te ajudando ontem? Quem é que te ajudou na lavoura ontem? Que nós estávamos lá de meio-dia, de manhã, para a parte da manhã. Diz ele, ninguém. Aí eu digo, tá de brincadeira? Eu digo, quem? Não, tinha alguém te ajudando. Não era ninguém. Eu digo, tinha um cara trabalhando contigo, tu caminhava e o cara caminhava na tua frente. Você já pensa. E ele disse que não era ninguém. Até hoje ele trabalha com nós, vai fazer uns 15 anos, 16 anos que ele trabalha com nós lá também. E eu pergunto até hoje pra ele, e ele é um cara sério, né? Ele nunca viu. E eu pergunto assim, Daniel, está só eu e tu? Tinha um cara te ajudando? Não, Black. Até hoje não era ninguém. Não tinha ninguém. Olha, a gente conta os troços porque eu vi esse cara. Sim, e o outro não é pra todos, tanto que aparece, né? E a gente conta o cara deboche, não risada, mas eu vi, olha, eu te juro, eu vi o cara trabalhando de pá, e o cara andava, e ele andava pra frente, só que ele nunca trabalhou do lado, ele sempre ia mais longe. Sim, ia mais longe. E a hora de ir embora, o cara agarrou, simplesmente o outro desceu, o parceiro pra me encontrar lá na estrada pra nós ir embora, e esse outro cara pegou a pá e desceu
O contrário. Isso, desceu pra lá, pra baixo, em cima Você foi. do valetão, né? Você foi pra lá, você foi, e eu nem dei bola, porque fulano deu. E eu descobri porque eu perguntei pra ele de noite, né? E depois o rapaz que não. Aí no outro dia eu perguntei pro cara que tava do lado. Dizia que não era ninguém. Até hoje, eu pergunto até hoje pra ele. Ele disse que não era ninguém. E aí? O que eu vou fazendo? E só isso que tu enxergou lá, não enxergou mais nada. Até hoje eu enxerguei isso e essas luzes aí eu enxerguei. Agora vai enxergar muito mais. Essas luzes, as luzes eu enxerguei mais, o que me arrepiei mais foi esse troço que eu enxerguei, né? Pois é. Que é em forma de escoador, eu e meu companheiro de serviço enxerguemos, eu enxerguei, ele enxergou também. Sim, não dá pra dizer que é mentira, né? Porque Nós dois enxerguemos, né? Isso aí é fato, pessoal. Isso aí tá todo mundo tá enxergando. É nave, é luzes, existem ETs, existem sim. Então tá, pessoal. Esse é meu filho Enzo, ele vai contar a história da noiva. O que ele viu. Fala aí, filho, relata o que tu viu. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Enzo, tenho 11 anos e eu tava vindo. Meus pais são separados, né? E eu tava vindo do meu pai mais ou menos umas 8h30 da noite. E normalmente quando eu venho do meu pai de noite, a minha mãe vem me encontrar. Pra mim não, tipo, casa das ruas, né? Daí, tipo, quando eu tava vindo, eu tava de bicicleta. Só que daí nesse dia minha mãe não tinha ido, porque era cedo, era tipo 8h30. E daí tem mercados abertos 8h30 aqui perto da onde eu tava vindo. Daí eu tava passando na frente de uma igreja, que é na frente do mercadinho. O mercadinho já tava fechado. Daí eu tava passando de bicicleta na frente da igreja. E quando eu olhei pra porta da igreja tinha uma noiva. Só que a noiva ela não tinha cara. Não tinha rosto. Não tinha rosto. E ela tava coberta com véu como? Tava com véu, isso. Com véu e não tinha rosto. E ela só tinha da metade da cintura pra cima. Sem perna. Sem pernas. Era a metade do tronco pra cima. Tá, e aí tu viu ela direitinho. Eu vi ela direitinho, a silhueta, ela tinha braços. Tu olhou pra ela e ela... Eu olhei. E ela te olhou? Ela me olhou. Ela foi me seguindo ela foi me olhando até me seguindo, né? Daí eu não tava conseguindo pedalar, né? Estava terminando. Daí eu consegui pedalar, né? Só que daí ela me olhou e quando eu olhei pra trás de novo, ela já tinha sumido. Então, na igrejinha ali debaixo. Na igrejinha ali debaixo. Isso era mais ou menos 8h da noite. Assim, tu não tem repetido a semana que tu viu. Não me lembro. Então tá, pessoal, eu estava com saudade. Então tá, esse relato do meu filho Enzo e mais uma vez o meu irmão o Kleber, mais conhecido como Black, contando a história do ET que ele enxergou lá, dos discos voadores, luzes. É isso aí, pessoal. Temos que ficar de olho que existem e existe. Beijo, tchau, tchau.